Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Fala Sério, continuando a entrevista com a deputada Alessandra Campelo. Deputada, no bloco passado eu fiz uma pergunta se você tem intenção de ser pré-candidata não, né? Candidata a prefeita de Manaus no ano de 2016. Paulo, de acordo com o que a lei eleitoral nos permite falar, né, antes do período das eleições, eu sou pré-candidata no meu partido. Você falou no nome da Rebeca, né, ela acabou de assumir a Suframa, acho que vai ter uma gestão muito competente, porque ela é técnica, ela é do meio empresarial, então ela sabe o que a gente precisa para que as empresas possam, enfim, empregar mais pessoas, desenvolver mais a nossa economia. E ela é política, então do ponto de vista político ela também vai fazer uma gestão que seja boa para a população, uma gestão que seja boa para as empresas do polo industrial e do ponto de vista técnico ela tem formação na área, em economia, em uma das grandes universidades do mundo. Então eu acredito muito na competência da Rebeca como gestora da Suframa e vou acompanhar, claro, fiscalizar também, mas principalmente apoiar o trabalho dela. Acredito, não sei se ela será candidata à Prefeitura de Manaus, eu acho que ela enriquece o debate político sendo candidata, mas não sei se agora, após ela assumir a Suframa, se caberá isso. Eu sou pré-candidata pelo meu partido, sou a única deputada estadual eleita, mulher. A gente tem no cenário federal a deputada Conceição Sampaio e, fora isso, nós temos algumas vereadoras que devem ser candidatas à reeleição em Manaus. E, muito embora a minha votação tenha sido nos 62 municípios, eu acho que, no momento, Manaus precisa ter mais opções, o povo de Manaus precisa. Eu acho que a gente precisa dar uma mudada, né? E aqui não é questão de ser mulher, mas é a questão mesmo do compromisso da pessoa, seja homem ou mulher. Eu acho que já chega de tanto desmando na nossa cidade, eu acho que já chega de muita propaganda e poucas ações. Eu acho que já chega de um momento em que a gente está numa crise política, mas que há propaganda 24 horas em todos os meios de comunicação. Não tem dinheiro para fazer obra, mas tem dinheiro para fazer propaganda. Você não pode chegar numa unidade básica de saúde e não ter atendimento, os médicos estarem à mesa sem receber, ou não ter, de repente, até dipirona, muitas vezes, para aquela pessoa ser atendida. As escolas da Prefeitura de Manaus são as que mais carecem de merenda escolar. E há recurso federal para isso. Há dinheiro do governo federal. Então, a gente tem um problema de gestão, porque eu acredito que os gestores eles não dão a atenção necessária para o que é mais importante para a população, que é saúde, educação e segurança. No caso de Manaus, nós ainda temos um problema, que é a mobilidade urbana. As pessoas criticam muito, os gestores criticam o que o anterior não fez, mas quem chega não faz nada. Pintar uma faixa azul nas principais vias não resolve o problema de trânsito, resolve o problema de quem está naquele ônibus que tem a porta do lado esquerdo. E graças a Deus que pelo menos para alguns resolveu, mas a maioria anda nos outros ônibus que tem a porta do lado direito, que não podem sequer parar naquelas paradas. Eu estou falando, por exemplo, da Constantino Neri. O que a gente teve? O Expresso ele foi muito criticado. O pessoal chamava até de Expresso, eu acho que a população lembra. Mas vamos aqui recobrar nossa memória. O que foi feito além do Expresso, desde o Expresso para cá, no sentido de melhorar a mobilidade urbana? Eu acho que a gente teve as intervenções importantes que o ex-governador Eduardo Braga fez, que foi a Avenida das Torres. O governo tem trabalhado de forma vagarosa, mas tem trabalhado na Avenida das Flores. Fora isso, grandes vias mesmo, o prefeito recentemente chamou toda a imprensa para inaugurar um retorno. Nós tivemos a Maceió na época do prefeito Serafim. Sim, inclusive fez um complexo viário, Então, assim, fora isso, intervenções mesmo que melhorem o vai e vem de carros, de ônibus. As pessoas, em alguns bairros, demoram 2 horas para chegar no seu trabalho e 2 horas para voltar. Olha, 4 horas por dia que ele poderia estar com a sua família, poderia descansar. Fora que é estressante, ônibus superlotados. As empresas têm redução de CMS no combustível. As empresas não pagam sequer, Paulinho, multa. Alessandra, tem uma coisa que me deixa muito triste. As empresas, os ônibus cometem erros no trânsito, Infrações de trânsito, elas não pagam multa, elas não pagam IPVA. Não sei se quem está em casa sabe disso. As empresas de ônibus não pagam IPVA. O governo perdoa todos os anos. Foram votar isso este ano na Assembleia e eu solicitei
que só fosse dado isenção para a empresa que garantisse pelo menos os direitos trabalhistas. Os trabalhadores são demitidos e às vezes tem que entrar na justiça para receber seus direitos. Então, assim, são empresas de fora que chegam aqui, levam o nosso dinheiro, transportam muito mal a nossa população e eu não acredito mais em políticos que têm compromisso com o erro, têm compromisso com a manutenção desses mesmos grupos. Um exemplo foi agora a questão dos radares. Mais uma vez, o prefeito ia contratar uma empresa que já tinha sido mandada embora daqui pela Justiça e pelo Ministério Público. E aí ele vem e diz, eu não sabia de nada. E ele mesmo diz, como é que o Lula pode dizer que não sabia de nada ou a Dilma não sabia de nada? Se os grandes contratos o gestor sempre acompanha. Eu faço a mesma pergunta para ele. Como é que ele não sabia de nada? Num contrato tão grandioso, como é que ele não acompanha? Né? Então, demitiram o secretário responsável e está lá, colocaram um outro, que inclusive foi o que deu o ok lá para esse contrato. Então, eu acho que Manaus precisa de atenção, os bairros mais distantes não tem qualquer urbanização, a gente não tem rede de esgoto, as ruas são esburacadas, tem lugares onde o caminhão do lixo não pode passar, onde uma ambulância não pode entrar, e se tiver um incêndio, nem o carro do Corpo de Bombeiros pode entrar. Então, é um absurdo que se gaste tanto em propaganda. A Prefeitura de Manaus triplicou o valor previsto em propaganda do início da gestão até hoje e, no entanto, reduziu o recurso da saúde, reduziu o recurso da educação. Então, a crise é só para educação e saúde. Na área de propaganda, a Prefeitura praticamente triplicou o orçamento. Quando você falou de mobilidade urbana, eu voltei à época da Copa do Mundo. Uma oportunidade ímpar que não aconteceu e que com certeza seria muito bom para a cidade de Manaus. Ora, a Prefeitura, Paulo, nessa época não apresentou nem projeto. Tinha um recurso para empréstimo, um financiamento específico para mobilidade urbana, que várias cidades aproveitaram. A Prefeitura de Manaus não conseguiu elaborar um projeto. Não vamos longe, as creches. 50 creches ainda contratadas pelo ex-prefeito amazonino, a Prefeitura não conseguiu levar adiante a maioria absoluta delas. O prefeito prometeu 100 creches, né? E hoje eu acho que Manaus deve ter 10 creches funcionando. Então, assim, é um absurdo o problema. Além da crise econômica, o governo, enfim, a Prefeitura não conseguem buscar recursos fora, recursos que estão disponíveis. O Projovem Urbano que você conhece, já falando em nível de Estado, poderia estar ajudando muitas prefeituras, Prefeitura de Manaus, prefeituras do interior através da SEDUC, do governo do Estado, e o Estado não apresenta projeto para ir buscar recurso lá fora. Do mesmo jeito a Prefeitura. A Prefeitura de Manaus não está habilitada para o Programa Nacional de Habitação Popular, para a população de baixa renda, porque não apresentou projeto. Vários projetos apresentados foram reprovados pela Caixa Econômica e pelos ministérios, e o prefeito vai para todo lugar dizer que a Dilma não deu dinheiro para administrar a cidade. Ora, como é que você vai querer administrar uma cidade contando com dinheiro que poderá vir ou não, se você sequer teve capacidade de apresentar um projeto para convencer o governo federal a liberar esse dinheiro? Eu acho que quem for prefeito de Manaus tem que ter uma atitude sincera, saber qual é o orçamento e quais são os problemas da nossa cidade. E aí não é uma questão de crise econômica, e não é uma questão de vir ou não o dinheiro do governo federal, é questão de você investir no que é prioritário. Então, um governo, uma administração municipal, onde a prioridade é a propaganda, nunca vai ter uma saúde e uma educação decente para a população. Perfeito. Quando eu tentei falar contigo sobre mobilidade urbana, eu estava falando da época da Copa do Mundo, era a respeito do monotrilho. Sim. Manaus perdeu a oportunidade de ter o monotrilho. E para mim, desculpa a grande sinceridade, mas pouco me importava se ia estar pronto ou não na época da Copa do Mundo. O que importa é que se tivesse iniciado, com certeza, em algum ano iria acabar, nem que fosse 2020. Mas Manaus teria essa oportunidade de ter o monotrilho. Até mesmo porque, hoje, muito difícil ter o recurso que nós tivemos disponível à época para fazer o monotrilho. Haja vista essa crise. Qual é a tua opinião sobre o monotrilho? O monotrilho, exemplo de outros projetos, Paulo, foi uma oportunidade que tanto a Prefeitura quanto o governo perderam. Porque, como você falou, no ano da Copa do Mundo, ano passado, e nos anos anteriores, foi a partir de quando ficou disponível esse recurso, a gente estava vivendo um período de crescimento econômico, né? O mundo inteiro em crise e o governo segurando e crescendo, né? Aumentando a arrecadação e investindo nas cidades sede da Copa.
Então, a Prefeitura de Manaus perdeu a oportunidade de apresentar o projeto naquele momento, a Prefeitura de Manaus perdeu a oportunidade de apresentar, inclusive para o BRT, que era uma das outras propostas, todas as propostas relativas a transporte de massa mais rápido, com maior agilidade, essas oportunidades que foram abertas pelo governo federal foram perdidas pela Prefeitura de Manaus. Acho que a Prefeitura de Manaus precisa criar uma secretaria ou aproveitar os técnicos que já tem de qualidade para que trabalhem na elaboração e gestão de projetos e deveria investir menos em propaganda, investir nesses profissionais que possam realmente apresentar trabalhos de qualidade para a Prefeitura de Manaus. Muito bem, nós temos mais uma pergunta de um telespectador. Vamos assistir? Vamos lá. Vamos lá. Olá, Paulo Pacheco, meu nome é Lourenço Borg. Quero parabenizar o seu programa por estar se tornando uma ferramenta útil na formação crítica sobre os problemas contemporâneos da nossa sociedade amazonense. Quero parabenizar também a presença da nossa deputada Alessandra Campelo, a quem eu tenho acompanhado seu trabalho desde o tempo da CEPRO. E posso dizer, a senhora tem luz própria. E minha pergunta é nesse sentido: se o seu trabalho tem espaço dentro do PCdoB, tendo em vista apenas um exemplo. O nosso então governador Eduardo Braga trocou o PPS pelo PMDB e hoje é ministro de Minas e Energia pelo PMDB. Um forte abraço. Lourenço, primeiro quero agradecer pela pergunta. Lourenço é também um militante político, né? Um garoto, um jovem que está sempre aí à frente dos movimentos juvenis. E dizer, Lourenço, a você, Paula, quem está em casa, o meu partido me deu espaço para chegar a ser uma deputada estadual, né? É claro que conflitos internos existem em qualquer organização, até numa família, onde filhos e filhas são criados com o mesmo pai, com a mesma mãe, tendo acesso às mesmas coisas, há conflitos. Num partido político, obviamente, também há. Então, há também discussões minhas em relação à direção estadual, em relação a alguns militantes, isso é normal, conflitos de ideias. Mas hoje eu não tenho intenção de sair do PCdoB, eu tenho conseguido conquistar o meu espaço lá. Agora, o próprio marxismo, né, nos ensina que as coisas são mutáveis, né? Então, eu trabalho eu sou daquelas que não coloco o partido como uma terceira pessoa, mas o nosso partido. Se eu estou lá, eu faço parte também do que está sendo construído. Se lá tem coisas erradas ou ruins, como em qualquer organização, ou pessoas que de repente divergem, tem também coisas corretas, tem uma história de luta por melhoria da nossa sociedade, tem pessoas boas e tem pessoas com que a maioria da sociedade concorda. Então, o nosso partido tem uma história, eu faço parte disso como militante e tenho buscado conquistar meu espaço também dentro do PCdoB. Então, hoje a gente faz parte da base aliada do governo federal, mas é um apoio crítico. O que está errado no governo federal, por exemplo, eu vou lá na tribuna da Assembleia e coloco. Eu não sou aquela aliada que simplesmente concorda com tudo. E dentro das reuniões do partido, o que eu acho que está errado também discuto com a direção estadual. Mas aquilo ali é da porta para dentro e depois que a gente discute e debate, a gente sai unido da porta para fora para que a gente possa não simplesmente construir um partido, mas ajudar a construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade onde os direitos sejam igualitários. Deputada, recentemente nós tivemos aí grandes debates e discussões sobre a reforma política. E como nós estávamos falando do PCdoB e de partidos políticos, eu queria saber qual é o seu entendimento sobre a recente mini-reforma política que ocorreu no Congresso Nacional. Olha, eu acho que houve avanços na mini-reforma política. Uma das coisas que não estava exatamente no projeto da mini-reforma política, mas que caminhou paralelo, foi a participação das mulheres no parlamento, né? Será um mínimo de 10%, depois 12%, depois 16%, nas próximas 3 eleições. Isso é uma política afirmativa, não que a mulher precise necessariamente de cota para ocupar um espaço, ela tem competência, mas é exatamente para que os parlamentos tenham um mínimo de representatividade, né, feminina, enfim, para que as mulheres também tenham oportunidade. Eu acho que o tempo de campanha menor foi ruim, porque isso faz com que você tenha menos tempo de apresentar ideias. No entanto, a diminuição, o limite de doações, enfim, esse bloqueio que foi feito, digamos assim, no sentido de que empresas
possam ser as donas daquela candidatura, isso traz mais segurança política, porque aquele parlamentar ele vai passar a ter realmente um compromisso com o seu eleitorado e não necessariamente com um ou outro grupo empresarial. Eu acho que isso dá mais independência para o parlamento, né? Eu acho que também não ter reeleição para o cargo executivo é importante, porque o tempo já mostrou que a perpetuação de um mesmo grupo no poder cria vícios, né? Faz com que pessoas daquele grupo, não necessariamente o governante, mas que pessoas daquele grupo passem a concentrar muito poder em suas mãos por um tempo muito longo. Infelizmente, isso que não foi benéfico para a sociedade brasileira. Então, acho que também é um avanço, né? Ademais, eu acho que a gente precisava de uma reforma mais profunda. Não foi o momento, mas eu acho que já foi um grande passo. Um dos fatores da reforma política assim, que eu não achei interessante foi o seguinte: você acaba, sim, a reeleição, mas você também não aumentou de 4 para 5 anos o período do mandato. Eu acredito que 4 anos, essa é a minha opinião, 4 anos eu acho muito pouco. 5 anos eu acredito que poderia ser ideal. E o fim da reeleição foi muito bom. Essa é uma opinião minha. Eu acho que o problema não é 4 anos, o problema é que um governante chega e quer mudar tudo que o outro fez, porque os governos são personalistas, cada um quer deixar a marca. Eu quero deixar a marca do João, do Pedro, da Ana, da Maria. E eu acho que as políticas elas não têm que ser de governo, elas têm que ser de Estado. Eu acho que os governantes eles têm que obedecer às regras constitucionais, dos direitos básicos da população. E aí tanto faz a Maria, o João, o Pedro ou a Ana, o mandato vai continuar. Então vai ser uma continuidade de governo nas principais ações. É claro que quem tiver melhores ideias vai trazer e vai implantar. Mas não dá simplesmente para um governo chegar, demitir todas as pessoas de cargos comissionados, colocar os seus amigos ou aliados, vem o próximo, tira todo mundo. A gente tem que ter mais concurso público, a gente precisa que o servidor público não esteja ali sentado naquela cadeira pensando em atender o governador ou o prefeito. Ele tem que saber que o patrão dele é o povo que vai lá ser atendido. Então, eu acho que o que falta é mais política de Estado e menos de governo. A gente precisa de governantes que não estejam ali para colocar o seu nome para a população, mas sim colocar serviços de qualidade. Então, eu acho que se a gente migra para esse caminho da qualidade do serviço público, tanto faz se o mandato vai ter 4 ou 5 anos. O próximo que vier, se tiver esse compromisso de continuar, a população sequer vai perceber muito a diferença de um para o outro. É o meu mesmo pensamento. Deputada, nós estamos aqui caminhando para o encerramento do nosso programa, mas eu costumo fazer um bate-bola com os nossos convidados. E eu queria iniciar um com você. Vamos lá? Família. Minha base, minha segurança, em especial meus filhos, Sofia e Antônio. Esporte. Correr. Um desejo. Ver uma Manaus e um estado do Amazonas desenvolvido, em especial as pessoas da zona rural, que sofrem muito. Um medo. Medo de não conseguir atender às expectativas das pessoas que votaram em mim, por isso um esforço muito grande todos os dias, às vezes até acima da minha capacidade física. Quem é a Alessandra Campelo? Eu sou uma mulher que foi forjada na luta do dia a dia, que foi criada, vim de uma família muito simples. O pai era lanterneiro, dono de uma oficina, minha mãe vendia roupa, uma sacola, vende até hoje, já tem 70 anos, mas não quer parar de trabalhar. Eu nasci em Manaus, eu estudei em escola pública, eu estudei numa universidade pública e eu me esforcei muito para chegar onde eu estou e não foi fácil. Então, hoje eu me considero vitoriosa, tendo em vista as condições que o tempo mostrou para mim. E eu sou muito grata, principalmente a Deus, porque todas as dificuldades que Ele colocou na minha vida me ensinou a valorizar o que é mais importante e o que é mais correto. É uma grande satisfação para mim te entrevistar. Eu acompanho o teu mandato, eu gosto de acompanhar os acontecimentos da nossa cidade, do nosso estado. E você tem sido uma deputada muito atuante. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Fala Sério e deixar aqui aberto o espaço para que você possa se despedir falando com nossos telespectadores. Eu quero agradecer também, Paulo, a você. Eu quero dizer que lhe admiro muito também, conheço o seu trabalho, muito voltado principalmente para a juventude e para a parte de educação de jovens, seja em Manaus ou no interior. Às vezes quem está em casa não sabe, mas você tem um trabalho, tem um legado já nessa área, na área de educação de jovens, enfim. Mas quero em especial agradecer a quem está em casa, as mensagens de apoio que eu recebo no meu Facebook,
que eu vou até pedir para a produção colocar aqui na tela, agora que a gente está falando. Nós vamos colocar o seu YouTube e o seu Facebook, porque lá está o seu mandato. Então, e que vocês acessem essa informação que está agora aqui na tela, me procurem nas redes sociais e quero agradecer demais, primeiro a Deus, né, pela oportunidade de ser hoje uma parlamentar, mas quero agradecer, em segundo lugar, depois de Deus, agradecer ao povo do Amazonas, que me colocou na Assembleia Legislativa e lá eu não sou a deputada dos 25.361 votos. Eu sou a deputada da população amazonense, sou a deputada de todas as cidades, sou a deputada de Manaus. E eu sou daquelas que pensa que se o meu mandato não servir a você, não servir a população, ele não serve para nada. E é por isso que eu tenho me esforçado todos os dias, às vezes até ausente da minha família, né? E às vezes um esforço físico acima do que eu posso suportar, para garantir que o meu mandato chegue até as pessoas que mais precisam. Muito obrigado. Obrigada a você. Nós estamos encerrando mais um programa Fala Sério e eu quero agradecer a sua audiência. É com muito carinho mesmo que nós fazemos esse programa para você, levando informações, levando variedades. E se você perdeu algum programa Fala Sério, você pode acessar o nosso canal do YouTube. É muito fácil. www.youtube.com/paulopachecoam. Lá você vai poder assistir não só esta entrevista, mas todas as outras que nós fizemos. Eu agradeço a Deus a oportunidade de entrar no seu lar e até a próxima semana. Eu conto com a sua audiência.